que vão entrando, né? Tá aí. Admitem, pronto. Pronto, pessoal, tá gravando. A aula começou a ser gravada, né? Hoje é dia 22 de abril de 2021. É uma quinta-feira à noite, né? Faz frio, bem frio. Aula de matemática aplicada. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Uma boa noite novamente para todos. Pessoal, vamos nos organizar. Hoje, nós vamos falar de um assunto novo, né? De funções trigonométricas. Mas antes de falar sobre funções trigonométricas, vou falar também sobre a avaliação, né? Dar o recado. Nós fizemos uma provinha na semana passada, né? Vocês fizeram uma prova para mim, de 0 a 4. Eu cheguei a corrigir, né? Coloquei no sistema lá a nota da prova, mas tem um acerto para fazer. Eu percebi que tem uma das questões lá, que é aquela do intervalo positivo, que eu errei a digitação do sinal, né? Do maior menor lá. Está lá como menor igual, né? E não é menor igual, é menor. Então, apesar de que com essa questão, que é a questão número 8, pela estatística da questão, 50 alunos acertaram e 23 erraram, apesar do erro de digitação. Então, nós tivemos 23 alunos que erraram a questão. O que eu vou fazer com a questão? Na verdade, quem acertou não foi prejudicado, acabou tirando aí o 0,5 que valia a nossa questão. Aqueles alunos que erraram, que são 23 alunos, para esses eu vou aumentar o valor da nota, né? Se zerou nessa questão, eu vou dar um meio ponto, tá? Mas assim, pessoal, eu vou falar assim de prova, vou fazer vistas de prova, né? A gente vai conversar sobre as provas, inclusive talvez tenha alunos que ainda não fizeram a prova, mas eu vou falar de prova, né, no final da aula, tá? Eu vou começar a nossa aula sobre o assunto que a gente precisa seguir aí, que a gente tem um cronograma. Quando chegar da metade para o fim da aula, depois das 8h30 provavelmente, eu vou falar sobre notas de prova. Aí aqueles alunos que não entregaram atividade, tiveram algum problema, ou não fizeram prova, a gente conversa sobre essas questões, legal? Eu não sei se o João seria essa situação, que colocou uma interrogação aí, mas não se preocupe não, se for sobre prova, a gente vai falar sobre isso na metade para o fim da nossa aula. Por quê? Porque assim a gente aproveita o nosso tempo melhor, ok? Eu consigo dar o conteúdo para vocês que eu tenho que começar, e aí a gente tira o final da aula para falar sobre prova. Mesmo porque são 73 alunos, né? 73 não, 72 alunos, e desses 72, acho que metade ainda não entrou na aula, né? Então a gente fala da metade para o fim, tá? Ô, João, se era sobre prova, a gente conversa depois. Se é outra questão, pode perguntar que eu te respondo, tá? Ok? Mas aí nós vamos fazer nosso acerto de contas aí para conferir as notas bonitinho. Beleza? Ok? Então tá ok, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre funções trigonométricas, né? Então, o assunto novo, é um novo tipo de função. Nós trabalhamos até agora definição de funções, função de primeiro grau e função de segundo grau. Agora, eu vou falar sobre função trigonométrica. Naquele material de apoio que eu deixei para vocês, que é aquele PDF, né? Ele, na verdade, ele contempla um capítulo sobre funções trigonométricas, mas está mais para o fim, né? Quem está acompanhando por aquele material vai perceber que eu estou, na verdade, pulando a função logarítmica e a função exponencial. Na verdade, eu não estou pulando, tá, pessoal? Eu resolvi falar primeiro sobre funções trigonométricas, porque a função trigonométrica ela exige uma revisão um pouco maior sobre trigonometria. Então, eu escolhi antecipar o capítulo de funções trigonométricas. Aí depois, né, não se preocupe, terminando funções trigonométricas, eu falo sobre exponencial e log, ok? Aí faremos uma revisão de logaritmo
para que a gente possa dar continuidade. Ok? Então, para quem vai acompanhar aquele material de apoio que eu deixei lá no sistema, funções trigonométricas está na página 115, tá? Página 115 do material de apoio. Então, tem lá um capítulo sobre isso, né? Página 115. Apesar que eu já adianto a vocês, eu vou fazer uma revisão um pouco mais aprofundada, tá? Para que a gente possa entrar em função. A ideia era trabalhar direto com a função, mas eu sei por experiência que muitos alunos têm muita dificuldade em entender a função trigonométrica por causa da trigonometria, né? Porque não se lembram, né, das propriedades, né, de como surgiu aí os entes trigonométricos. Então, eu vou fazer uma revisão sobre trigonometria, ok? Deixa eu puxar aqui a minha lousa aqui para que nós possamos escrever um pouco aí. Vamos fazer aí um remake aí do ensino médio, né? A parte de trigonometria. Deixa eu compartilhar a minha lousa com vocês. Pronto, a lousa está aí na tela, né? Então, vamos falar sobre um assunto importante aí. Importante não só na matemática aplicada, a disciplina, né? Vocês vão utilizar a trigonometria ao longo do curso de engenharia, né? Na física, por exemplo, já deve estar aparecendo aí a decomposição de forças, onde ele fala de seno, fala de cossenos, né? Então, a trigonometria está inserida aí em todos esses entes aí da engenharia. Então, vamos lá. Começando, né? Vamos falar sobre trigonometria. Vou colocar aqui. Trigonometria. Trigonometria. Ok? Tá aí, né? Trigonometria. Bom, a trigonometria, pessoal, ela acontece no triângulo, tá? Então, nós somos um trabalho com triângulo, mas não é qualquer triângulo. É um triângulo especial. Deixa eu só admitir aqui os alunos que estão entrando, tá, pessoal? De vez em quando eu dou uma pausazinha nas minhas falas, porque tem alguns alunos que aparecem para mim aqui que estão tentando entrar na sala, e eu tenho que admitir esses alunos, né? Então, eu acabo dando uma pausa aí no meio do meu raciocínio, mas vamos lá, não tem pressa não, vamos bem tranquilo. Para alguns isso aqui é muito fácil, muito tranquilo, para outros nem tanto, né? Mas, e garanto para vocês que tem muitos alunos, inclusive, que acho que nunca viram, né? Nunca viram essas relações na escola. Eu acredito que aconteça isso. Eu já peguei situações assim, tá? Mas, vamos lá, vamos explicar direitinho. Deixa eu puxar aqui um triângulo retângulo. Fazer um desenho, inclusive vou copiá-lo para não precisar ficar desenhando ele a todo momento, né? Pronto, fechar o triângulo aqui. Tá aí, né? Deixa eu tirar a régua fora. Vou dar um copy nele para que eu possa, porque eu vou fazer vários, né? Na sequência. Pronto. Copiei, né? Copiando. Então, pessoal, o que é um triângulo retângulo? Bom, um triângulo é uma forma geométrica, né, que possui 3 lados. Consequentemente, tem 3 ângulos internos, né? Então, um triângulo é uma forma geométrica de 3 lados. Tem 3 ângulos internos. Cada vértice forma um ângulo. A soma desses 3 ângulos tem que dar um total 180 graus, sempre, tá? Então, se eu somar os 3 ângulos internos do triângulo, ele tem 180 graus. Por que ele é triângulo retângulo? Porque né? Então, a gente faz assim, ó, apenas um desses ângulos, ele tem 90 graus. Então, geralmente é representado assim, ó. Um dos ângulos é um ângulo reto, de 90 graus. Então, isso caracteriza um triângulo retângulo, né? Então, o triângulo retângulo está aqui, um exemplo dele, onde você tem um dos ângulos com 90 graus. Consequência,
é que os outros dois ângulos, tanto esse aqui de baixo quanto de cima, vamos chamar esse cara aqui de ângulo, vamos dar um nome para ele, né? Esse ângulo de alfa, mais esse outro ângulo aqui em cima, vamos chamar de beta. Esses outros dois ângulos, a soma dos dois, vai ter que ficar em 90 graus também, né? Por quê? Porque somando os três, alfa, beta e esse ângulo reto, tem que dar 180 graus, tá? Você reconhece pelo ângulo reto aqui de 90 graus. Então, esse triângulo retângulo ele tem três lados. Vamos chamar esse primeiro lado de A, esse lado aqui B, e esse lado aqui de C, ok? Então, tá aí. Então, esse é o triângulo retângulo clássico da trigonometria, tá? Triângulo retângulo 90 graus. Quais são as relações que eu posso tirar aqui dentro? Eu posso, ao invés de dar nome com letras, eu posso simplesmente falar o seguinte, eu posso caracterizar os lados, né? Esse cara aqui, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, ó, digamos, aqui está 90 graus, o lado oposto a 90 graus, a gente chama de hipotenusa, né? Hipotenusa, né? Tá aqui, a hipotenusa, né? A hipotenusa, vou colocar com S, né? Porque não é em grego, hipotenusa, tá aqui. Então tá aí. E os outros dois lados que sobram, nós chamamos de cateto, né? Cateto. Então tá aqui, né? Nós temos a hipotenusa, que é sempre o lado oposto a 90 graus, e os outros dois lados eu chamo de cateto, tá? Por uma característica geométrica, esse lado que eu chamei de hipotenusa, ele, na verdade, é o maior dos três lados, sempre. Tá? Num triângulo retângulo, a hipotenusa sempre será o maior dos três lados. Tá? Isso é importante, porque gera consequências na lógica, né? Que relaciona aí os lados. Então, a hipotenusa sempre será o lado mais comprido, maior dos três lados. Sempre. Tá? Bom, vocês devem lembrar no ensino médio, até no fundamental, quando falaram de triângulo retângulo, de cateto oposto e cateto adjacente, né? Então, nesse triângulo genérico aqui, eu não chamei nem nenhum dos dois catetos de oposto e nem adjacente. Por quê? Eles são apenas catetos, né? Tanto o da vertical aqui, o lado da vertical, quanto o lado daqui da horizontal. Eles são chamados de catetos. A ideia do oposto e do adjacente, ele vem de acordo com o ângulo. Então, quando eu estudo um determinado ângulo, eu, na verdade, estou trabalhando o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, na verdade, tudo depende do ângulo, ok? Então, vamos lá. Vou colocar mais um triângulo aqui embaixo. Vamos montando os triângulos, né? Ó, vou colocar mais um aqui para falar sobre essa ideia. Então, digamos que eu tenho aqui um triângulo retângulo, de novo, né? Esse lado eu já sei que é a hipotenusa, eu vou chamar só de hip, né? Hipotenusa. E eu tenho um ângulo alfa aqui, ó, um ângulo alfa, né? Qual dos dois será o cateto oposto? O cateto oposto, ele é referente ao lado oposto ao ângulo que eu estou estudando. Então, esse cara aqui é o meu cateto oposto. Consequência, esse outro lado aqui de baixo, ele vai se chamar cateto adjacente, né? Adjacente. Aqui. Então, a ideia do cateto oposto e cateto adjacente é sempre em referência ao ângulo. Se for o ângulo alfa, o oposto de alfa é cateto oposto. Ao lado de alfa é o adjacente. Agora, se eu tiver... deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo, né? Um pouquinho para enquadrar melhor. Se eu for falar de beta, por exemplo, ó, beta,
é o ângulo aqui de cima, né? Então, eu tenho aqui os 90 graus. Esse cara aqui vai ser a minha hipotenusa, né? E qual vai ser o cateto oposto? Ó, percebo que inverteu. O triângulo retângulo é o mesmo, né? Cateto oposto passa a ser o de baixo, né? Enquanto que ao lado do beta, eu tenho cateto adjacente, né? O adjacente, tá aqui. Perceberam? Ó, a relação depende do ângulo. Então, para desmistificar, né, essa falsa ideia de que o oposto sempre é o oposto do mesmo triângulo e o adjacente é a mesma coisa, não é bem assim. Depende do ângulo. Você tem dois ângulos. Se é o alfa, é o oposto ao ângulo que você está estudando, que é o ângulo alfa. Se aí o outro é o adjacente. Se for o beta, que é o ângulo contrário, né? Inverteu aqui a ideia do oposto e do adjacente. Ok? Lembraram disso? Pessoal, eu vou fazer uma revisão para chegar em função, tá? Então, eu vou passar por toda a construção das ideias do triângulo retângulo. Então, a minha intenção é fazer uma aula, eu vou explicando para vocês. Se surgir dúvida durante a minha explicação de algum aspecto, né, de algum item, aí vocês interfiram aí pelo chat, né, perguntem, manifestem-se, que eu explico. Mas a minha ideia aqui é ser dinâmica. Então, como eu não devo aplicar exercícios em cima disso, eu vou direto para a função no final, então eu vou tentar explicar assim, numa continuidade, beleza? Isso, Gabriela, é isso mesmo. Então, você vai olhar o ângulo que você vai trabalhar, aquele que você está estudando, um dos dois, né, ou o alfa ou o beta, e aí sim você vai caracterizar o oposto pelo ângulo que você está estudando, e o adjacente. Então, depende. Eles podem mudar de posição. Ok? É isso mesmo. Então, vamos colocar agora um exemplo com letras, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui um triângulo retângulo de novo, está aqui, né? E agora eu vou chamar esse triângulo retângulo, isso aqui. Esse é o triângulo retângulo. Esse ângulo eu vou chamar de alfa, esse ângulo aqui eu vou chamar de beta, ok? E eu vou dar letras para esses ângulos. Já que nós sabemos quais são os catetos e quem é cateto e quem é hipotenusa, eu vou chamar aqui o nosso lado da hipotenusa de A, vou chamar esse lado de cá de B, e esse lado aqui de C, ok? Então, eu dei A, B e C. Bom, em cima desse triângulo retângulo, surgiu o estudo da trigonometria, e aí apareceram as identidades, né? Então, a primeira coisa que nós podemos estudar aqui é a ideia do seno, né? O seno de um ângulo qualquer. Então, vamos pensar assim, no seno desse ângulo alfa. Então, o ângulo que eu estou estudando é o ângulo alfa. É esse aqui de baixo, tá? E o seno, você vai reconhecer o valor desse ângulo sempre assim, ó. O valor do seno do ângulo alfa, ele vai ser igual ao cateto oposto sempre sobre a hipotenusa. Deixa eu até escrever bonitinho aqui, né? Sobre a hipotenusa. Tá aqui, né? Sempre assim, né? Então, o seno do ângulo alfa sempre vai ser o oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Bom, então, na nossa situação aqui desse triângulo retângulo, o seno do ângulo alfa vai ser a medida do comprimento do lado B, que é o oposto, sobre a hipotenusa, que é o lado A. Percebam que está aqui o seno do ângulo alfa, né? Aqui. Esse é o seno desse ângulo, a medida desse ângulo, da abertura dele. Uma característica que é bom vocês gravarem, né, uma ideia, é a seguinte. Essa medida de B dividido por A, sempre, pessoal, sempre dará em módulo um valor entre 0 e 1.
Por que que sempre vai dar um valor entre 0 e 1? Porque esse lado B sempre vai ser menor que o lado A. Sempre. Lembra que eu falei lá no início que a hipotenusa sempre vai ser o maior dos três lados? Então, se eu dividir um valor menor sobre o maior, esse número vai dar sempre um valor inferior a 1. Tá? Então, esse número que vai aparecer no resultado sempre vai ser um número em módulo, e quando eu falo módulo, é que pode ser positivo ou pode ser negativo. Só que esse número, ele será sempre um número entre 0 e 1, em módulo. Sempre. Se você fizer o cálculo de um valor de seno e der um número maior do que 1, é porque está errado. Tá? Está errado. Então, ele sempre vai dar um número entre 0 e 1. Ok? E o seno você calcula. É a medida do comprimento desse lado B, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o lado A. Então, você consegue um valor numérico, e é um valor entre 0 e 1. Então, se vocês associaram sempre o ângulo a graus, nós conseguimos converter isso aqui para graus, com o círculo trigonométrico, que nós vamos falar depois. Mas, inicialmente, a gente acha sempre uma medida entre 0 e 1, tá? Em módulo, ok? Então, sempre vai ser uma medida em módulo. Então, esse é o seno do ângulo alfa, né? Percebam que se eu quisesse calcular, não o ângulo alfa, se eu quisesse calcular o seno do ângulo beta, que é o oposto, né? O ângulo lá de cima, o ângulo contrário, já não é mais o B sobre A. O oposto a beta é C. Então, seria C dividido pela hipotenusa, que é o A. Né? E, da mesma forma, isso aqui me daria uma medida que é um número entre 0 e 1. Né? Seria um número entre 0 e 1. Aí, ó. Então, percebam que agora a gente já entendeu que o cateto oposto depende do ângulo que você está estudando. Isso para seno. O que mais que nós podemos observar aqui? O cosseno. Outra medida da trigonometria que nós vamos calcular muito durante o curso de engenharia, na trigonometria, é o cosseno, né? O cosseno de um ângulo qualquer. Eu vou colocar alfa aqui, né, mas poderia ser beta, porque eu só vou colocar genericamente. Seria o cateto adjacente, o adjacente, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa. Então, está aqui. Essa, portanto, é a relação. Então, o cosseno de um ângulo é esse cara aqui, ó, se eu fosse estudar aqui o alfa, né, vamos colocar aqui o cosseno de alfa primeiro. Vamos fazer o estudo do cosseno do ângulo alfa. O cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente a alfa, né? O cateto adjacente a alfa é o que está do lado dele, é o C. Dividido pela hipotenusa, que é o A, né? Então, seria cosseno de alfa, seria o C dividido por A, ok? Aqui. Beleza? Está feito aí, né? Se eu fosse estudar o ângulo beta, nós teríamos que o cosseno do ângulo beta, ele é igual ao cateto adjacente ao ângulo beta, que no caso aqui do cateto adjacente do ângulo beta é o B de bola, dividido pela letra A. Então, tá aí, pessoal, o cálculo que seria o correto para o cosseno. Então, o cosseno sempre vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok? Então, tá aí. Cateto adjacente seria... desculpa, cosseno seria cateto adjacente sobre hipotenusa. Uma outra medida que é importante de se calcular na trigonometria é a tangente, né? A tangente de um ângulo. Tangente. Tangente de um ângulo alfa qualquer será sempre o cateto oposto, né, dividido
pelo cateto adjacente. Tá? Então, será sempre nesse formato, o adjacente, né? Pronto. Então, a tangente de um ângulo alfa, qualquer, será o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, ó, a tangente de um ângulo alfa, no nosso caso aqui do exemplo do ângulo alfa, seria quem? O cateto oposto, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o C. Então, está aqui, ó. Esse cara aqui vai me dar a tangente do ângulo alfa. Seria cateto oposto de alfa dividido pelo adjacente. Já a tangente do ângulo oposto, que é o ângulo beta, que é o que está lá em cima, que é esse cara aqui em cima, ele vai ser o cateto oposto, que é o C, dividido pelo adjacente, que é o B. Percebam que não é fixo, né? Depende do ângulo que você está estudando, tá? Então, cuidado com esse negócio de oposto e adjacente. Olhe para o ângulo. O lado oposto ao ângulo é o cateto oposto. O que está ao lado do ângulo é o adjacente. Então, está aqui três identidades importantes, né? Da relação trigonométrica: seno, cosseno e tangente. Ok? E aí, pessoal, lembraram? Tranquilinho? Posso continuar? São as relações que a gente conseguiu por enquanto, né? Beleza. Só que assim, né? Lembram disso? Ó, vamos falar de medidas. Uma coisa que é importante eu lembrar, porque muitos alunos não percebem isso ou não lembram. A medida do seno sempre será um valor entre 0 e 1. Tá? Sempre será um valor entre 0 e 1. Em modo. Por quê? Porque pode dar positivo, mas pode ser negativo também. Isso no círculo trigonométrico ele pode dar negativo. Mas será sempre um valor entre 0 e 1. Por quê? Porque o cateto sempre é menor que a hipotenusa. Então, esse valor aqui pode dar sempre, no máximo, 1. Né? Já que o valor de cima aqui do numerador é menor. E a mesma coisa com o cosseno, pessoal. Como o cosseno é a divisão de um cateto qualquer, né? No caso, adjacente ao ângulo, pela hipotenusa, também será um número entre 0 e 1, em módulo. Então, não pode ser maior que 1, esses dois valores. Por isso que quando você pega a calculadora e pega a sua calculadora e digita lá, seno, vamos colocar assim, seno de 30 graus, né? Se você pegar a sua calculadora agora e digitar seno de 30 graus, vai aparecer a medida, que é 0,5. E assim você pode ir jogando qualquer valor de grau. Nunca vai dar um valor maior do que 1. Okay? Pode dar negativo, mas não dá valor maior do que 1. É um intervalo entre menos 1 e mais 1. Tá? Isso para senos e cossenos. Agora, no caso da tangente, não. A tangente é diferente. A tangente, você está dividindo os catetos, né? Não está dividindo a hipotenusa. E o cateto, pessoal, não tem como determinar quem é maior, quem é menor por regra, né? Muitas vezes esse lado B é maior que C, ou C é maior que B. Então, dependendo das medidas, ele pode dar um número que pode dar até um tamanho infinito, né? Pode ser muito, muito, muito grande. Né? Uma medida enorme, que tende ao infinito. Um número enorme que você não consegue nem determinar na hora da divisão. Para isso, basta você ter um lado muito maior que o outro. Né? Aí vai dar, por exemplo, se esse lado aqui fosse 10 unidades de tamanho, né? E esse cara aqui fosse 0,1 de comprimento, daria um triângulo com 10, 0,1. Na hora que você fosse fazer divisão de um pelo outro, ora, daria 100, né? Se você tiver um lado ainda menor ainda, 0,01 e o outro 10, dá 1000. Então pode ficar valores enormes. Ou valores muito pequenos também, né? Pode dar um valor bem pequeno também, nessa situação aí. O que não pode acontecer a tangente, ela
no nosso caso aqui, bom, eu vou falar disso quando falar de círculo trigonométrico, que é a ideia do zero, né? A ideia do zero. O que não pode acontecer, vocês já percebem logo, né? O lado, quando você calcula a tangente de um ângulo, o cateto adjacente não pode ser zero, né? Porque não existe número divisível por zero. Então, se você for fazer o cálculo da tangente de um ângulo qualquer, o cateto adjacente a esse ângulo nunca pode ser zero, tá? Mas isso aqui vai ficar claro aí quando a gente falar um pouco de funções, tá? Mas são essas as relações, tá, pessoal? Triângulo, retângulo é isso daqui. Isso aqui você geralmente aprende lá no ginásio. No ginásio já começa a falar sobre essas identidades aí, ok? Bom, só que acontece um porém, né? Os matemáticos começaram a olhar para essas relações lógicas da trigonometria e falaram assim, pensaram assim, ora, mas aí pode ficar muito relativo, né? Fica muito em aberto essa situação aí, porque trabalhar com qualquer medida, né? Essas relações não dá para fechar esse quebra-cabeças. Aí eles pensaram assim, por que a gente não trabalha com a medida de 1? Né? Número 1. Por que me trabalhar com a medida de número 1? Porque a medida de número 1 é um número que é fácil de se operar. Né? Alguma coisa que você faz cálculo com o número 1, sempre é mais fácil. Né? 1 vezes qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Então, é mais fácil de fazer contas com o número 1. Então, nessa situação, o que foi imaginado? Se ao invés de você trabalhar com um triângulo qualquer, você construir as relações lógicas num triângulo retângulo, chamando a hipotenusa de 1. Você dá uma medida para ela, ó, 1. Então, eu venho aqui com a régua, meço o comprimento dessa hipotenusa, e essa hipotenusa tem uma unidade de tamanho. Aí vai facilitar muito o meu cálculo, né? Quando eu trabalhar com essa medida valendo 1. Por quê? Porque aí eu vou criar algumas relações. Por exemplo, vamos trabalhar com o ângulo alfa, né? E vamos chamar esse lado de B, né? E esse lado de C, ok? Então, pessoal, daqui eu posso tirar algumas relações sobre o ângulo alfa, né? Por exemplo, o seno, vamos falar do seno. O seno desse ângulo alfa, ele vai ser igual a quem? Ao cateto oposto do ângulo alfa, que eu já sei que é B, dividido por 1. Correto? Pronto, isso é uma verdade, ó. O ângulo alfa está aqui, o cateto oposto ao ângulo alfa é o B, a hipotenusa mede 1. Então, está aqui. Essa é uma primeira análise, né? Seno de alfa é igual a B vezes 1. Deixa eu aproveitar e fazer o seguinte, já vou colocar, inclusive, essa passagem aqui. Ó. Deixa eu só descer um pouquinho mais esse desenho, né? Para poder caber. Tá aqui, ó. Pessoal, se essa medida valer 1, eu estou batendo o martelo, estou fixando a hipotenusa como 1, né? Isso aqui dá para poder isolar, né? Eu posso isolar, por exemplo, a letra B, ó, e dizer que o B ele é igual a quem? Eu passo esse 1 que está dividindo o B para o outro lado, uma vez seno, dá seno. Então, eu posso dizer que o B é o seno de alfa. Aqui. Pegaram a ideia aí? B é o seno de alfa. Perceberam o que eu fiz? Trabalhando com a medida 1 de hipotenusa, eu consegui descobrir a identidade do B. O B, se eu trabalhar no ângulo alfa, é o seno de alfa. Ok? Agora, eu posso pensar no cosseno. O cosseno do ângulo alfa vai ser quem? O cateto adjacente ao ângulo alfa. E o cateto adjacente ao ângulo alfa é o C, dividido pela hipotenusa, que também vale 1. Ó, ângulo alfa, o adjacente é C, a hipotenusa é 1. Ora, mas disso aqui eu posso tirar também algumas conclusões, né?
A conclusão que eu posso tirar é a seguinte, eu posso isolar a letra C, e esse C, ó, esse número 1 passa para o outro lado, multiplicando, né? Uma vez cosseno dá cosseno. Então, eu tenho que C é igual a cosseno do ângulo alfa. Isso é válido apenas para o triângulo retângulo de hipotenusa 1, tá, pessoal? 1, ó. Hipotenusa 1. Isso aqui tem 1 de comprimento. Os outros dois lados não me interessam. Só me interessa esse. Ok? Então, eu descobri aí o B e o C, né? Eu descobri que o B é o seno do ângulo alfa e o C é o cosseno do alfa. Então, pessoal, eu posso pensar assim, ó, vou colocar um triângulo aqui. Quando eu tenho um triângulo retângulo de medida de hipotenusa valendo 1 de comprimento, se eu for trabalhar nesse ângulo, que é o ângulo alfa, eu já posso definir o seguinte, que o lado B, ó, quem é B? B é seno. Aqui, B é seno. É o seno do ângulo. E quem é o C? O C é cosseno. O cosseno do ângulo alfa. Aqui. Então, o B é o meu seno, né? E o meu C é o cosseno. Ó, percebam que isso daqui vocês devem estar estudando, inclusive, em física, né? Lembram que na física, ó, se eu invertesse esse triângulo, deixa eu até mudar esse triângulo aqui de lado, né? Vamos colocar o triângulo ao lado contrário aqui. Eu vou fazer um adendo. Deixa eu ver se eu consigo girar ele ou preciso desenhar outro. Para vocês associarem justamente a uma outra ideia que vocês estão estudando, ó. Aqui, ó. Né? Se você tiver aqui, ó, vamos colocar aqui, esse ângulo aqui, essa medida 1, ó, eu mudei, né? O que acontece? Se eu for estudar um ângulo alfa qualquer, né? Um ângulo alfa qualquer, quem é o cateto oposto? O cateto oposto do ângulo alfa, ele aqui é o B. E aqui eu tenho C. As ideias continuam as mesmas, né? Ó, se eu pegar aqui o seno do ângulo alfa, como é que é o seno do ângulo alfa? É B dividido por 1. Portanto, isso aqui vai ter que B é igual a seno de alfa. Então, pessoal, percebam que, na verdade, não importa a posição do triângulo. Você vai sempre reconhecer pelo ângulo de 90 graus, né? Ó, se o ângulo de 90 graus, o oposto a ele, né? Ou seja, o que está em frente ao ângulo de 90 é a hipotenusa, eu estou chamando de 1 de medida, estou trabalhando com um triângulo especial, é o triângulo de hipotenusa 1. Então, eu chamo um dos ângulos de alfa, e aí eu acabo tendo a mesma relação. Então, pessoal, não importa qual é a posição do triângulo, eu acabo tendo sempre as mesmas relações. Deixa eu até apagar isso aqui, deixar isso aqui para não ficar confuso, mas tanto faz aí as minhas medidas. Quando você, a posição do meu triângulo, quando você trabalha em física, por exemplo, o professor deve estar, talvez, já falando de decomposição de forças, e na decomposição de forças ele fala para você, né? O que está a medida da projeção do ângulo no eixo horizontal, que é o x, é o cosseno. A projeção no eixo vertical, que é o y, é seno, porque vem justamente dessa dedução aqui. Ok? E aí fica mais fácil de eu trabalhar outra identidade aqui, né? Vamos pensar agora na tangente, né? Se eu pegar a tangente... Professor. Oi, pois não. Eu sou o João. Pois Então, não, Júlio, sempre pode o falar. ângulo alfa vai ser o ângulo da parte de baixo? Ou não é via de regra isso? Ah, quando gira, você fala? Independente de girar ou não, o Ah, alfa sim. sempre é o ângulo da parte Ah, de não, baixo. tá, desculpa. Se você tem que manter a posição. Não, eu estou chamando o ângulo alfa, esse de baixo de alfa e de cima de beta, aleatoriamente, tá? Mas o nome não tem problema. Isso aí não fica amarrado nos livros, não na literatura. Entendi. Então,
Então pode ser que alfa possa estar em cima, em algum exemplo também. Sim, sim, sim. Não é regra que sempre alfa tem que estar embaixo e beta tem que estar em cima. Muitas vezes aparecem outras letras gregas, inclusive, sigma, né, epsilon, que possam simbolizar o ângulo. A única coisa que você tem que saber é que tem dois ângulos aqui distintos. Uma pode se chamar de alfa e o outro de beta, ou vice-versa, ok? Bom, pessoal, agora, pensando nisso, eu consigo, por exemplo, deduzir quem é a tangente, né? Qual vai ser a tangente do ângulo? Se eu pegar o ângulo alfa como exemplo, o que vai acontecer? Ora, a tangente do ângulo alfa, eu já sei que é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, olhando para essa relação que acabamos de criar, a gente descobre uma identidade trigonométrica, né? Ó, qual é a identidade trigonométrica? Cateto oposto é o seno de alfa, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é o cosseno de alfa. Está aqui, ó. Essa é uma identidade muito utilizada na hora de fazer cálculo na matemática, porque ela facilita a nossa vida, né? Muitas vezes, os ângulos aqui não são tão claros, e você tem uma determinada medida, outra você não tem, e essa fórmula aqui nos ajuda. Então, a tangente vai ser seno de alfa dividido por cosseno de alfa, olhando aqui para essa dedução, ok? Isso para alfa, tá? Que é o ângulo de baixo. Até o João perguntou se esse alfa aqui fica amarrado no ângulo que está na horizontal, aqui no vértice com horizontal. Não, pessoal, poderia ter outro nome, né? Poderia ser o beta aqui embaixo, mas eu optei por chamar o de baixo de alfa e o de cima chamar de beta, tá? Isso, Mariana, isso só vai acontecer, essa relação perfeita, quando a hipotenusa for 1, né? 1 de comprimento. Mas é importante que você saiba que nós utilizamos nas deduções da trigonometria sempre a hipotenusa valendo 1. E quando ela não vale 1, nós acabamos utilizando alguma ferramenta para poder fazer algum tipo de transformação para que isso venha a valer 1. Até por semelhança de triângulo, a gente reduz o tamanho desse triângulo para ter esse lado valendo 1, porque as propriedades são aplicadas para qualquer outro triângulo maior, tá? Então, a gente trabalhando com uma medida 1, desse lado aqui, facilita a nossa vida na hora de calcular qualquer coisa na matemática, ok? Então, a tangente do ângulo 1, aí você fala assim, mas e se não valesse 1, valesse 8, por exemplo, a hipotenusa? Teria como calcular? Teria como fazer, sim. Tá? Na trigonometria, a gente deduz tudo em via de regra para a hipotenusa 1, mas na hora de calcular, dá para calcular com outros valores de medida. Beleza? As relações são válidas. Beleza? Tranquilo? Mas isso aí não se preocupe não, que nós vamos fazer alguns exemplos na função que vai demonstrar isso, ok? Mas vale sempre essa regra. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, seno sobre cosseno, ok? Beleza? Essa é a tangente. Aproveitando, nós temos outras relações aqui, né? Mas antes de misturar muitas relações, eu vou falar sobre o ângulo beta, que também acaba caindo nas mesmas regras, né? Nas mesmas relações, ó. Se fosse beta, né? Vamos pensar assim. Se eu fosse calcular o beta, por exemplo, as deduções são as mesmas, ó. Ao invés de trabalhar com alfa, eu vou trabalhar com o ângulo de cima, o ângulo beta. Como é que funciona? De novo, eu vou ter aqui o lado B, o lado C, e aqui vai valer 1, né? Então, na hora de deduzir isso aqui, por exemplo, seno do ângulo beta é igual ao cateto oposto, que vai ser o C, sobre a hipotenusa, que é 1. Aí, nesse caso, nós temos que C é igual a seno de beta. Ó, seno de beta. Aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Pensando aqui no cosseno,
Ora, o cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente ao ângulo beta, né? É o que está do lado dele, é o B de bola. Então, é B dividido por 1. Isso implica que o nosso B ele vai ser igual a cosseno de beta. Aqui. Ok? Tá aí. E a terceira e última identidade, que na verdade vai servir para a gente utilizar aí a partir daí, né? Seria a tangente. A tangente é o cateto oposto, né? A tangente de beta é o cateto oposto, que é o C, né? Percebam, de novo, ele vai dar o C ao nosso seno. Ó. Seno de beta dividido pelo cateto adjacente ao ângulo beta, que é o B de bola. Mas o B de bola é o cosseno. Então, sempre vai dar certo. Tá? Não importa o lado do triângulo, o ângulo que você resolva trabalhar. Então, tá aí. Ok? Tudo depende do ângulo que você trabalha, oposto e adjacente, sempre assim. A hipotenusa sempre vai ser o lado contrário, né? Está à frente do 90 graus. E aí você consegue essa identidade aqui, que é a identidade da tangente, que é importantíssimo, tá? Essa é uma das identidades que nós vamos usar muito aí na trigonometria. Vocês vão usar ao longo do curso de engenharia muitas vezes. Aí vocês já perceberam como é que surgiu a seno sobre cosseno. Ok? Bom, vamos continuar, né? Outra identidade muito utilizada aí, deixa eu puxar aqui para cima para caber, né? Vou colocar aqui do ladinho. A trigonometria, vou colocar aqui para aproveitar a luz. Pronto. Aqui. Outra situação, outra identidade muito utilizada na trigonometria é essa daqui, ó. Vamos pegar aqui. O que nós descobrimos? Nós temos um triângulo retângulo. Vamos lá, vamos usando o que a gente vai aprender. Ele é triângulo retângulo, porque esse ângulo tem 90 graus. Né? Eu vou ter um ângulo para estudar. Dessa vez eu vou estudar o ângulo alfa. Tá? Tudo depende do ângulo de referência. Se esse cara é o ângulo alfa, eu já descobri que se a medida da hipotenusa é 1, isso só vale bater o martelo e chamar de seno e cosseno quando é 1, tá? É uma medida seno, mas já depende de outras relações. Mas quando a hipotenusa mede 1, que é esse caso aqui, eu já sei que o lado do cateto oposto eu posso chamar de seno. Né? Seno do ângulo alfa. E o cateto adjacente, pela nossa dedução anterior, é o cosseno do ângulo alfa. Pessoal, a partir dessa ideia, eu consigo encontrar uma outra identidade trigonométrica que é muito importante na trigonometria, que é uma relação que eu encontro através do Teorema de Pitágoras, né? O que diz o Teorema de Pitágoras? Deixa eu colocar aqui embaixo o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras é assim, ó. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, se eu tiver, ele serve para os triângulos retângulos. Então, se eu tiver um triângulo retângulo aqui qualquer, vou colocar aqui um pouquinho para baixo aqui, né? Vou colocar aqui. Aqui. Se eu tiver aqui um triângulo retângulo qualquer, vamos chamar aqui de novo de hipotenusa, né? Aqui de cateto oposto. Vamos pegar um ângulo não, na verdade não vamos usar nem o ângulo, né? Vamos usar só a palavra, os catetos, né? Vou tirar isso aqui. Pronto. Um cateto aqui e tem um cateto aqui. Não estou usando um ângulo de referência nenhum. O que diz o Pitágoras? O Pitágoras descobriu uma relação lógica do triângulo retângulo. Ele descobriu, pessoal, que o triângulo retângulo... Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo, que eu vou precisar de espaço para mostrar o desenho, senão não vai caber. Mas está aqui um pouquinho mais, né? Aqui, acho que aqui já dá. Aqui. Aqui. O que descobriu o Pitágoras? Ele descobriu que se você pegar o quadrado desse cateto aqui, ó,
a área, ela é pertencente ao quadrado desse cateto aqui, ó, essa área quadrada aqui, ó. Pegaram essa área que é quadrada aqui embaixo, ó, essa outra área que está aqui, quadrado, né? E somar a área desse cateto com esse cateto aqui, isso aqui vai ser igual a essa área aqui grandona, ó. Meu desenho não está muito bonitinho, mas está aqui. Então, é assim, se eu pegar essa área quadrada aqui para calcular, se eu sei que esse lado aqui é a medida do cateto, ou seja, fazer cateto vezes cateto, então vai ser cateto ao quadrado, somar com essa área aqui, que também é cateto ao quadrado, ela é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa área grandona aqui é exatamente igual à soma dessa área com essa área. Então, surge o teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras achou que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ok? Então, esse cara aqui é o teorema de Pitágoras. Pegaram a ideia? Ó, esse é o teorema de Pitágoras. Né? A medida dessa área grandona é exatamente igual à medida da soma das duas outras áreas. É a tal do teorema de Pitágoras. E aí, o que a gente pode pensar disso? A gente pode utilizar essa ideia do Pitágoras aqui, né? No nosso triângulo retângulo de medida de hipotenusa 1. Olha, se Pitágoras falou que funciona isso daí, então eu consigo uma identidade trigonométrica aqui, né? Deixa eu até aumentar de tamanho, para poder ficar melhor a escrita, ó. Se eu pegar a hipotenusa, que é 1 ao quadrado, né? Elevado ao quadrado, e pela soma dos catetos, então vou ter lá seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa, isso aqui é verdade, né? Se eu somar seno ao quadrado com mais cosseno ao quadrado, o resultado vai dar 1 ao quadrado. Ou seja, apareceu uma identidade trigonométrica válida. 1 é igual a seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Está aqui, mais uma identidade trigonométrica que nós vamos utilizar aí na trigonometria e em funções, tá? Vocês vão usar muito isso aqui em exercícios aí da área da engenharia. Então, eu sei que o triângulo retângulo, se a hipotenusa mede 1, né? Isso aqui é igual à soma do quadrado dos catetos. Por que isso aqui é válido? Por causa do teorema de Pitágoras, né? A relação que Pitágoras percebeu, que ele percebeu que a soma do quadrado dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Então, é essa identidade que eu tenho que gravar. Se você pegar um material aí sobre trigonometria, aparecem as identidades trigonométricas. Uma delas é essa daqui. Ok? Tranquilo? Então tá aí, né? Essa é a nossa nova identidade. Esse aqui do Pitágoras só foi para poder mostrar para você que através do teorema de Pitágoras, e por que do teorema de Pitágoras, né? Nós chegamos àquela dedução que está lá em cima. Deixa eu até apagar esse teorema de Pitágoras, não é o nosso foco agora. Então, apareceu mais uma identidade trigonométrica, tá? Então, pessoal, o que eu tiro de informação sobre o triângulo retângulo, né? Aqui um triângulo retângulo qualquer. Eu já consigo deduzir algumas coisas aqui sobre o triângulo retângulo. Então, está aqui. Isso aqui mede 1, né? Isso aqui mede 1. Se eu pegar um ângulo qualquer, por exemplo, um ângulo alfa como referência, nós podemos tirar algumas informações daqui. Quais são as identidades? Vamos colocar identidades trigonométricas.
Deixa eu até aumentar um pouco o tamanho, para a escrita não sair muito feio. Ó, dado um triângulo retângulo de lado 1, né? Se eu for estudar um dos lados, eu vou ter que identidades, trigonométricas. E isso é bom vocês gravarem, tá? O que você tem de identidade trigonométrica válida? Você tem que a tangente de um ângulo alfa qualquer, ela vai ser igual a quê? A seno do ângulo alfa, conforme já deduzimos, né? Sobre cosseno do ângulo alfa. Então, isso é uma identidade trigonométrica que te ajuda a encontrar resultados no cálculo da trigonometria, tá? Aí, bonitinho. Essa é uma primeira identidade que você tem que gravar. É a tangente, tá? Então, tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Pessoal, nós temos uma outra medida na trigonometria que é a cotangente, tá? Que é a cotangente, tá? Aqui, cotangente. Então, nós temos, eu vou colocar até aqui, numerando para a escrita, né? Tangente. Nós temos também a cotangente. Aqui, a cotangente, né? O cotangente com N, né? Comeu o N aqui. Cotangente. Cotangente. Então, tá aí. Quem é a cotangente do ângulo alfa? A cotangente do ângulo alfa é só pensar no oposto da tangente. É cosseno do ângulo dividido pelo seno do ângulo alfa. Aqui. Pegaram? Ó. Como é que eu calculo tangente? Eu primeiro descubro quanto vale o seno e o cosseno e divido o seno por cosseno. Eu tenho o resultado que é uma tangente. Ah, eu quero a cotangente. É só você utilizar os valores de forma invertida, tá? Então, a cotangente é o cosseno sobre seno. Essa é uma identidade trigonométrica. Uma outra identidade trigonométrica, que eu não vou deduzir, eu vou colocar apenas, ela pode ser demonstrada pelo círculo trigonométrico mais facilmente, é a secante do ângulo alfa. Tá? A secante do ângulo alfa. Então, eu vou até colocar aqui como se fosse uma legenda, né? Sec é secante, tá? A secante. A secante do ângulo alfa vai ser sempre a medida da hipotenusa, que vale 1, dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Aqui, ó. Essa aqui é uma outra identidade trigonométrica válida, tá? Então, tá aqui. A secante, ela é 1 sobre cosseno, né? Seria a ideia da hipotenusa dividida pelo cateto adjacente, né? São identidades válidas. Então, a secante é 1 sobre cosseno. Temos uma outra identidade, que fácil de você lembrar, desde que você lembre da secante, que é a cossecante. A cossecante do ângulo alfa. A cossecante do ângulo alfa, pessoal, na verdade vai ser a hipotenusa dividido pelo seno do ângulo alfa. Então tá aqui, ó. Deixa eu descer um pouquinho, ficou muito em cima, tá? Deixa eu descer um pouquinho. Aqui, ó. Puxar um pouquinho aqui para baixo, para não ficar muito amontoado. Então, tá aqui. A cossecante do ângulo alfa, ela vai ser 1, que é a hipotenusa, dividido pelo seno do valor do ângulo, o valor do seno do ângulo, seno de alfa. Então, tá aí. Também, vou colocar aqui do ladinho para você saber o que é uma cossecante.
Cossecante. Tá aí, né? Então tá aí as 4 medidas, né? Então, se você perceber bem, professor, mas como é que faz tangente, cotangente, secante, cossecante? Você não precisa saber exatamente a tangente, cotangente, secante, cossecante. Toda a trigonometria, ela gira em torno de senos e cossenos, sempre. E seno, você já sabe que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. E cosseno é cateto adjacente ao ângulo dividido por hipotenusa. Então, basta apenas você lembrar disso, né? Dentre essas identidades trigonométricas, a gente pode colocar mais uma aqui, que nós já deduzimos, né? Que é aquela do Pitágoras, né? Então, nós sabemos também que 1 é igual a seno ao quadrado. Muitos livros colocam como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Ou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá no mesmo, tá? Então, tá aqui, ó. Cosseno ao quadrado do ângulo alfa. Tá aqui, né? Pronto. Então, isso aqui também é uma outra identidade que vai te ajudar muito na hora de fazer o cálculo matemático. Por quê? Mas tem como eu calcular de outras formas? Ter relações, como achar a relação de outro formato, até tem, para chegar nesse resultado. Mas é muito mais fácil aqui. Por que aqui é mais fácil? Porque aqui você só tem que descobrir senos e cossenos. Se você sabe quem é seno e quem sabe o que é cosseno, você consegue trabalhar bem a ideia aí, ok? Isso, é isso mesmo, tá, Gabriel? A ideia do secante e o cossecante é isso. A secante é a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, e o cossecante é a hipotenusa dividido pelo cateto oposto, tá? Como a gente está trabalhando com um triângulo de lado 1, né, de hipotenusa igual a 1, então, fica claro aí a ideia dos senos e cossenos, na dedução do triângulo retângulo. Então, ao invés de falar cateto oposto, cateto adjacente, a gente já entra com as medidas, tá? Senos e cossenos, ok? Então, você tem aqui quantas medidas trigonométricas? 6. Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Todas elas, você consegue chegar ao resultado sabendo a medida do seno e do cosseno. O seno é a medida do lado do cateto oposto pela hipotenusa. A medida do cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Pronto, você tendo essas informações do triângulo retângulo, você calcula todas as outras medidas, né? Lembrando que, no caso do seno e do cosseno, sempre vai ser um resultado que vai oscilar entre -1 e 1. Por que -1 e 1? Porque pode aparecer, dependendo do quadrante, valor negativo. Mas, em módulo, nunca vai dar um resultado para seno e cosseno maior do que 1. Se der maior do que 1, é porque você errou no cálculo. Então, seno e cosseno é sempre em módulo. Quando eu falo módulo, tanto faz positivo quanto negativo, de um valor entre 0 e 1. Sempre, senos e cossenos. E aí você já consegue perceber algumas coisas, né? No caso da tangente, eu já falei, ela pode ser um número qualquer, não fica restrito a uma medida de até o número 1, né? Porque depende do valor do seno e depende do valor do cosseno. A única coisa que você tem que pensar é que aqui no denominador não pode ser 0, né? Então também já dá para perceber que esse cosseno aqui não pode ser referente a 90 graus, né? Mas eu vou falar isso no círculo trigonométrico. Não pode dar 0 no denominador. A cotangente é a mesma coisa, né? Você não sabe qual é o maior dos lados, se é o de cima ou de baixo. Também esse número pode girar aí em torno de qualquer valor dentre os números reais, né? Do infinito negativo até o infinito positivo. A única coisa que você tem que se preocupar
é que esse denominador não pode dar zero. Então, seria o seno de... Para dar zero, seria o seno de zero, né? Seno de zero dá zero, então poderia ser seno de zero aqui embaixo. Mas também vamos ver isso no círculo trigonométrico. A secante vai dar sempre, pessoal, um valor maior do que 1, né? Maior ou igual a 1, porque você tem uma unidade, você vai dividir por um valor sempre inferior a 1. Então, se você vai ter no denominador sempre um valor menor que 1, quer dizer que esse número vai ser sempre maior que 1. Pode ser infinito? Pode. Um número infinitamente grande. Pessoal, essas observações que eu estou colocando para vocês, elas são pertinentes, por quê? Porque hoje em dia, o cálculo pode ser feito por computador, né? Então, o trabalho de um engenheiro hoje em dia não é só achar valor exato para o cálculo. Isso um computador faz. Nós temos vários softwares matemáticos aí, ou de engenharia, né, já adaptados para engenharia, que eles nos dão já todo o cálculo numérico, todo o memorial de cálculo. Ele já te dá os resultados, né? O importante hoje em dia para o ofício do engenheiro é ele conseguir perceber a modelagem, da modelagem matemática, né, do processo, ele olha lá o que ele tem que estudar para poder desenvolver o projeto. Quando ele faz esse olhar, ele já pensa na modelagem, ele vai ter que modelar isso em formato de função. E aí, na função que ele vai determinar, ele já consegue perceber, pelas relações, né, se for trigonométrica, por exemplo, as possibilidades de resultado, né? O que vai acontecer com o resultado? O resultado exato, pontual, o computador faz, mas ele tem que ter em mente o comportamento da função, né? Olha, essa função ela tem um limite até determinado valor, então ele consegue perceber isso analisando o processo. Isso vocês vão perceber ao longo da construção do conhecimento, né, da engenharia, ao longo dos anos, e principalmente trabalhando, né? Onde é que essas funções se enquadram, ok? Mas são relações válidas para o triângulo retângulo. Beleza, pessoal? Pegaram os macetes aí do triângulo retângulo? Pegaram não, né? Porque vocês já viram isso no ensino médio. Isso é trigonometria, tá, gente? Então, uma revisãozinha sobre trigonometria do ensino médio, né? Sobre o triângulo básico. Lembraram? Dúvidas? Alguma coisa não ficou muito clara? Não entenderam alguma coisa? Porque agora eu vou inserir, na sequência, o triângulo retângulo no círculo trigonométrico, né? Porque a ideia do círculo trigonométrico é o que vai nos fazer entender as funções, né? Porque o objetivo são funções. Até aí, ok, pessoal? Se está ok, dá um ok aí, tudo ok? Se alguém ficou na dúvida, depois, aqui, pessoal, está uma revisão praticamente do segundo ano do ensino médio, tá? Sobre trigonometria. Então, qualquer dúvida pode assistir de novo, ver as relações mais pausadamente, que você vai pegar. É importante que você saiba isso daqui para entender função, beleza? Então, tá bom. Então, vamos colocar esse triângulo retângulo no círculo trigonométrico, né? Vamos ver como é que funciona isso no círculo trigonométrico. Vamos lá. Vamos pegar aqui agora, eu vou apagar aqui a lousa para poder ter espaço, né? Vamos fazer uma dedução no círculo trigonométrico. Pronto, apaguei a lousa toda. Pronto. Eu vou tentar fazer um círculo primeiro, para eu copiar o círculo, para não precisar ficar toda hora desenhando. Então, vamos pegar aqui um círculo trigonométrico. Vamos ver se o computador me ajuda e fecha o círculo. Se eu for fazer na mão livre só, ele acaba... Opa, saiu. Ele acaba não ficando legal, né? Então, tá aí. Esse aqui é um círculo trigonométrico. Eu vou precisar do quê? Vou precisar aqui dos eixos, né?
Então, vamos colocar um eixo aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo. Que eu vou usar ele como modelo, que eu vou ter que construir vários, né? Então, para não precisar ficar desenhando toda hora, ele vai sair diferente, porque círculo não é fácil de desenhar. Então, vamos lá. Agora o eixo do Y, ou nosso eixo vertical, né? Ah, tá aí, bonitinho, né? Não tão bonitinho, mas tá lá. Não ficou 100%. Eu poderia jogar um pouquinho mais para a esquerda essa régua, né? Vai ficar um pouco melhor aqui. Acredito eu que vai ficar um pouquinho melhor aqui. Ó, deixa eu ver. Vou tirar a régua fora. Melhorou. Parece um pouco mais centrado. Vamos copiar, para não precisar ficar desenhando toda hora. Copiei. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o círculo trigonométrico, né? Primeiro, vamos falar sobre o círculo trigonométrico. Pessoal, o círculo trigonométrico é esse carinha que está colocado aqui, né? Deixa eu aproveitar e deixa eu ver se eu consigo aumentar ele um pouquinho, assim que é bom que eu faça um teste nele, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo aumentar ele um pouco de tamanho. Não, tá bom. Deixa ele. Então, o círculo trigonométrico, pessoal, é como se fosse uma pizza, né? E esse círculo trigonométrico, ele tem, pode ser dividido em graus, tá? Então, a gente tem a ideia de dividir o círculo trigonométrico em graus. É uma volta, né? Uma circunferência. E vocês já viram que ele começa aqui no 0 grau, e a volta completa são 360 graus. Então, a gente aprendeu isso na escola, que o círculo trigonométrico vai do 0 até os 360 graus, a volta completa. Bom, se ele tem 360 graus de círculo completo, né, a volta completa, eu consigo aí, nesse caso, dividir no meio, né? Se eu pegasse uma régua, como eu fiz aqui, dividir no meio, se eu pegasse uma faca e cortasse em 2 meia-luas, eu teria uma metade. E a metade do círculo trigonométrico são 180 graus. Então, está aqui, ó. Se tudo é 360, então quer dizer o seguinte, que metade é 180. Então, eu sei que nessa posição aqui, são 180 graus. Mas eu posso dividir, na verdade, esse círculo trigonométrico em 4 partes, né? Ora, se metade tem 180 graus, então eu sei que essa medida aqui de cima vai dar 90 graus. Aí estou dividindo a metade que eu tinha no início no meio, né? 90 graus. Se eu olhar bem, eu tenho aqui quadrantes, né? Ó, eu dividi, na verdade, em quadrantes. Ó, quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, né? E aqui, por fim, o meu quarto quadrante. Então, tá aí, eu posso dividir em 4 partes minha circunferência. E aí eu vou ter 0 grau, 90 graus, né? 180, e aqui embaixo, se eu acrescentar mais 90, eu vou atingir os meus 270 graus, tá? Tá aqui. Portanto, tá aí a medida em graus. Então, a circunferência, ela tem essa divisão. E se eu quiser continuar dividindo em mais pedaços, eu consigo fazer, né? Eu posso, por exemplo, dividir esse quadrante aqui que tem 90 graus, ó, percebeu? Um ângulo reto, né? 90 graus no meio, vou ter 45, né? Eu teria de 0 a 45, depois 90.
aí acrescenta 45, vai para 135 graus. Então, eu consigo dividir isso aqui em infinitos pedaços, né? Que completem os 360 graus. Ou, se preferir, em graus, eu posso dividir em 360 graus, né? Dá para fazer. Mas na matemática, para o estudo da trigonometria, nós trabalhamos aí com quadrantes, fica muito mais fácil de dividir o nosso trabalho, né? O círculo trigonométrico, faltou uma letra C aqui, beleza. Nesse caso aí, nós temos 4 fatias e 4 posicionamentos, né? 0, 90 graus, 180 e 270 graus, beleza? Isso em graus. Só que na trigonometria, a gente pode também trabalhar com a ideia de radianos, né? Então, a circunferência todinha, ela tem 360 graus, ou ela pode ter 2π de comprimento. Eu posso, por exemplo, pegar aqui esse perímetro, né, essa casquinha aqui da circunferência, e medir o comprimento dela, ó. O comprimento dela. E se eu der uma volta completa, ela vai atingir 2π de comprimento. 2π radianos em unidades, né? O que é 2π? Ora, o π é uma medida, né? É uma medida que nós adotamos aí, foi estudado, e o π é um número meio que mágico, né? Ele mede 3,14, ele mede aproximadamente 3,14 de comprimento, tá? Então, quando eu faço o uso do π, na verdade, eu estou trabalhando com um número real, né? Dá para transformar cada π 3,14. É um número irracional, é claro que tem sequência, né? 3,14 e lá vai pedrada. Se você pegar a calculadora e digitar aí o π da calculadora, você vai ver que vai dar essa medida aí, ok? E o π é 3,14. E uma volta completa seria de 2π radianos, que a gente fala, essa divisão em radianos, né? Não em graus, em radianos. Bom, mas interessa, então, que uma circunferência completa tem 2π. Ora, se a circunferência completa tem 2π, lá no 0 grau, nós teríamos 0π, que é igual a 2π, que é a volta completa, que é essa posição aqui. Agora, se eu pegar e dividir a circunferência toda em radianos, eu sei que lá no 180 graus é equivalente a quanto? Se a volta inteira tem 2π, aqui seria π. Então, aqui, os 180 graus, ou se eu quiser em graus a medida, é 180. Se eu quiser em radianos, é π radianos, né? Vou colocar aqui só para a gente saber, né? Radianos. Ok? Então, tá aí. Se a volta inteira tem 2π, metade da volta é π. Né? E aí eu consigo subdivisões, né? Se meia volta, né? Ou seja, metade da circunferência tem π, então o equivalente a 90 graus em radianos é π sobre 2. Aí, é π sobre 2. E o que nós temos aqui para 270 graus seria o quanto? Se a volta inteira tem 180 graus, ou metade da volta é 180 graus, e eu ainda vou andar mais 90 graus, eu tenho 270 graus. Agora, para eu saber quanto ele vale em radianos, eu teria que pegar metade da volta é π, né? E somar com mais 90 graus, que é π sobre 2. Portanto, isso aqui é uma soma de frações, troca. Isso aqui é igual a 3π sobre 2. Então, 270 graus é o equivalente a 3π sobre 2. Então, tá aí, pessoal. A medida pode ser calculada em radianos ou em graus, ok? Dependendo do que você quer
como resultado aí na hora que você for trabalhar o cálculo trigonométrico, tá? Pode ser dado em radianos ou em graus. Beleza, pessoal? Até aí, tranquilo? Lembraram disso daí, ó? Os quadrantes, as medidas em grau, as subdivisões. É claro que aqui você tem entre 90 e 180 os em graus. Você tem como converter para radianos também. É só fazer uma regrinha de 3, tá, pessoal? Uma regrinha de 3 resolve. Ou uma boa calculadora, né? Tranquilo? Então, beleza. Então, até aí, tranquilo. Mas, para nós, nós vamos juntar duas coisas aqui. Nós vamos juntar o círculo trigonométrico com o triângulo retângulo, né? Nós vamos juntar o círculo com o triângulo retângulo. Então, a ideia é você utilizar o círculo trigonométrico com o triângulo retângulo. Então, está aqui o círculo trigonométrico de novo, né? Apareceu para nós. E aí vamos pensar numa ideia, né? Quando você fala de círculo trigonométrico, você tem uma origem, né, um centro, você tem lá um centro, e o centro, que é a origem, você... Opa, deixa eu colocar a caneta, que não assumiu a caneta preta. Pronto, agora vai. O centro, a origem, é o zero. Então, está aqui, é o zero. O que você tem num círculo? Você tem raio, né? Então, você tem raio. E o raio, pessoal, é a medida do centro da circunferência até um dos lados, né? Por exemplo, isso aqui, ó, é o centro. Se você pegar o comprimento desse raio aqui, que eu estou passando o mouse em cima, ele mede 1 positivo, ó, 1 comprimento. Concordam comigo? Mede 1. Aqui na horizontal, ó. Se o raio aqui, comprimento dessa base aqui é 1. Se eu pegar o raio lá para 90 graus, também mede 1. Vai do 0 até 1. Ó, isso aqui é um raio, é o comprimento dessa reta aqui, que vai do centro até o perímetro lá em cima, né? Ok? Mas pense que isso daqui é como se fosse o plano cartesiano, né? Eixo horizontal é o eixo do x, o eixo vertical é o eixo do y. Então, se eu for pensar do lado esquerdo, nessa medida do centro zero até esse extremo aqui do perímetro, aqui também mede 1 de comprimento, né? Porque o raio, qualquer que seja a direção que eu vá fazer a medição, ele sempre vai medir 1. É igual o raio de uma bicicleta, de um pneu de uma moto, né? Ele não muda, ele tem sempre o mesmo comprimento. Só que imaginando que nós temos os eixos, aqui seria, portanto, menos 1. Né? Ó, 1 de comprimento para a direita, 1 de comprimento para a esquerda. Mas obedecendo os sinais do plano cartesiano, o lado esquerdo do zero é negativo. Né? E a mesma coisa aqui embaixo. Ó, o eixo do y, aqui nós temos menos 1. Ok? Então, tá aí, pessoal. Nós temos aí os valores. 1 de raio. Ok? Pessoal, até aí tranquilo? Perceberam? Estou dizendo que isso aqui tem 1 de comprimento. Aí, digamos que eu queira aqui trabalhar uma abertura diferente. Eu queira um raio com abertura diferente. Então, eu venho aqui, pego a minha régua e faço assim. Eu chego aqui e falo assim, ó, eu vou querer uma abertura, vou colocar 45 graus aqui, mas não vamos ficar amarrado a isso. Eu faço uma abertura aqui, ó. Pronto, tá lá em cima, deixa eu tirar a régua fora. Isso aqui tem quanto de raio? Tem 1 também, né? Isso aqui a gente sabe que mede comprimento 1. Por que eu sei que mede comprimento 1? Porque é raio. Raio não importa a direção, sempre vai medir 1. Aqui do centro, que é o 0, até esse perímetro aqui no extremo, aqui, né? O encontro aqui com o perímetro, que é a casquinha da circunferência, mede 1.
Daí, pessoal, vem as minhas, a minha ideia de trabalhar com um triângulo retângulo. Ó, eu vou fazer assim, vou dar um zoom no desenho, para ficar um pouquinho maior. E aí eu posso pensar em, quando eu tenho uma abertura de um raio, que há um ângulo aqui, né? Então, existe um ângulo aqui, essa abertura é um tal de um ângulo que eu vou chamar de alfa, tá? Então, esse cara aqui é uma abertura de ângulo alfa. Lembram que aqui era 0 grau, né? E aqui em cima 90 graus. Então, o que, que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu tenho uma abertura aqui entre 0 e 90. Tá? Tá no primeiro quadrante. É uma medida de ângulo entre 0 e 90 graus. Eu coloquei 45 graus ali, mas eu não vou bater o martelo com 45 graus, não. Eu quero só que vocês percebam que houve ali uma abertura entre o raio que está aqui em preto, que eu desenhei, e o eixo da horizontal, que é esse cara aqui que fica em 0 grau. Então, é a boca do jacaré. Daqui, eu posso imaginar um triângulo. Ó, se eu fizer uma projeção aqui, ó, deixa eu diminuir aqui a intensidade da cor. Não, vou usar aqui mesmo. O que, que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui a projeção de um triângulo. Deixa eu descer aqui, ó. Deixa eu tentar firmar a minha mão para não sair torta, né? Pronto. Percebam, pessoal, ó, se eu pegar aqui o extremo aqui do raio, aqui com o perímetro, e descer uma reta imaginária, eu tenho exatamente um triângulo retângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo, né? O ângulo que eu estou trabalhando é esse ângulo alfa aqui, correto? Então tá aqui, esse é o ângulo alfa que eu vou trabalhar. O que, que vai acontecer aqui no triângulo retângulo? Eu consigo trabalhar aí algumas ideias. Por exemplo, eu sei que eu já aprendi que a medida que eu tenho aqui embaixo, já que o raio é 1, e ele é exatamente o mesmo triângulo que eu acabei de estudar na revisão anterior, que essa medida que eu tenho aqui embaixo, que é o cateto adjacente, é a mesma medida referente ao cosseno desse ângulo alfa. Perceberam aqui, ó? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembram disso? Então, se eu pegar essa medida que eu tenho aqui embaixo, esse comprimento aqui dessa lateral do triângulo que eu acabei de desenhar é a medida do cosseno. Ok? Se você for olhar bem, essa medida que eu tenho aqui, que é esse comprimento que vai do 0 até aqui o outro lado do triângulo, né, esse vértice aqui, é uma medida que, se eu fosse fazer o cálculo do comprimento, pegasse uma régua e medisse, é um número entre menor do que 1. Ó, é maior do que 0 e menor do que 1. Então, está aqui a abertura do ângulo alfa, perceberam? Está aqui, ó. Se eu tiver uma abertura qualquer, esse comprimento que vai desse local da origem até o final aqui da lateral do ângulo, do triângulo, esse comprimento aqui é a medida do cosseno, tá? Você vai perceber um outro detalhe aqui, ó. Se você pegar e... Deixa eu colocar um aqui mais para cima. Essa medida do cosseno, ela vai mudar conforme... Deixa eu ver se eu consigo arrastar o desenho todo aqui para cima. Vai ser os eixos. Então, deixa eu colocar aqui em cima. Eu queria colocar lado a lado, né? Um pouquinho para a direita e outro. Tá aqui. Por exemplo, se eu pegasse um ângulo maior, aqui eu peguei um ângulo com cosseno de alfa qualquer. Digamos que eu pegasse um ângulo um pouco maior. Ali eu coloquei 45 graus. Fosse um ângulo mais próximo de 90 graus. Ó, vou pegar aqui o ângulo de novo, mas eu vou fazer um ângulo maior. Ó, uma abertura maior. Vou fazer um ângulo bem alto. Preto.
Deixa eu tirar a régua fora, né? Percebam, ó, qual é o ângulo agora? O ângulo é esse cara aqui, ó. Esse é o meu ângulo alfa. O que vai acontecer? A medida aqui é o centro em 0 e aqui a medida do raio completo é 1. Né? Essa medida da reta do raio preto é 1. Mas a projeção que eu tenho aqui para o eixo do x está aqui embaixo, ó. Percebam, pessoal, é menor do que a anterior. Cosseno de alfa. Ó, perceberam? Então, conforme o ângulo foi alterado, ó, esse ângulo é maior. Ele é um ângulo que tem uma abertura mais próxima de 90 graus, né? O que aconteceu com essa medida aqui? Ela diminuiu, né? Ela diminuiu. Então, já dá para perceber o quê? Que dependendo do ângulo, você tem um resultado para o cosseno. Então, é assim que a gente calcula cosseno. Quando você está calculando, eu quero cosseno de 45 graus. Ora, o cosseno de 45 graus vai dar um resultado para você. Eu vou pegar até um ângulo mais fácil, que é o cosseno de 60 graus. Se você pegar o cosseno de 60 graus, pessoal, eu vou fazer aqui embaixo como exemplo, ó, um exemplo com números, né, para ficar bem mais fácil de entender. Se eu pegar aqui um cosseno para um ângulo de 60 graus, vou trazer 60 graus aqui, ó. Preto. Pronto, deixa eu tirar aqui a régua fora. Isso aqui é um raio, né, de abertura e tem um ângulo aqui de 60 graus, tá? 60 graus. Na hora que eu projetar isso aqui para o eixo horizontal, ó, eu vou trazer aqui para baixo. Opa. Deixa eu voltar aqui. Isso. Ó. A projeção vai dar bem aqui, ó. Qual é o cosseno desse ângulo? Cosseno desse ângulo de 60 graus, então tá aqui, ó, cosseno de 60 graus. Se você tem uma calculadora aí com você, calcule o cosseno de 60 na calculadora, pessoal. Digite aí, cosseno de 60 graus. Vocês vão usar a calculadora. A ideia de usar na engenharia, fazer de cabeça, não existe. A gente vai usar calculadora. Por isso, a recomendação é compre uma calculadora razoável, que dê para você trabalhar. É meio, né? É 0,5, ó. Todo mundo achou 0,5 aí. Então, cosseno de 60 graus é 0,5. Por quê? Porque é essa medida aqui de comprimento, pessoal. Ó, deixa eu até tirar esse cosseno de 60 que eu escrevi aqui embaixo. Não, vou ter que tirar lá em cima. Deixa eu apagar aqui, vou escrever de novo, tá? Só para poder apagar e vou fazer aqui uma menção aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. O cosseno de 60 graus, ele é igual a meio. Por que ele é meio? Porque daqui do zero até aqui, ó, essa medida aqui, ó, essa medida que eu tenho aqui é de 0,5, tá? Tudo é 1, mas a projeção aqui me deu esse pedacinho. Pegaram a ideia, pessoal? Então, medir cosseno na calculadora e no círculo trigonométrico, na calculadora o cálculo é desse formato, né? Você consegue já o resultado direto, né? O que você fez aqui? Você pegou, na verdade, no cosseno, foi o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, deu esse valor aqui, que é 0,5, que é esse cara aqui embaixo. Na geometria é isso. É você fazer o cálculo dele nessa situação aqui, ok? Vou colocar um outro exemplo aqui para você perceber quando o quadrante não é o mesmo. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui do lado uma medida de ângulo similar. Não tem problema ficar um pouquinho mais baixo. Não. Eu vou colocar aqui, ó, no segundo quadrante, uma outra medida aqui. Vou colocar aqui 30, vai dar 60. 60, 60, 60, 60. Aqui. Pronto. O preto. Pronto, pessoal, tá aqui. Deixa eu tirar fora a régua. O que acontece aqui?
Aqui você tem um ângulo, a abertura dele, ó, a abertura total dele é de, vamos chamar esse ângulo de um ângulo de 120 graus, tá? Então, o ângulo todinho dá 120 graus. Por que dá 120 graus? Porque ele vai usar essa fatia aqui, que é 90 graus, mais 30 da outra. Então, isso aqui é equivalente a 120 graus, todinho. Se eu usar dessa linha preta aqui, desse raio em preto, com o eixo horizontal lá, o inicial. Isso aqui é 120 graus. Qual é a projeção dele? A projeção dele é aqui embaixo, ó. A projeção dele é aqui embaixo. Lembrando que aqui é a origem, aqui é o zero, né? E aqui, do lado esquerdo, é menos 1. Se você pegar a sua calculadora aí e digitar, ó, digite agora, qual é o cosseno de 120 graus? Pode digitar na sua calculadora. Dá menos 0,5, pessoal. Então, o cosseno de 120 graus, ele é igual a menos 0,5. Perceba, ele nunca vai passar de 1. Mas, ó, essa medida que eu tenho aqui é uma medida... Opa! Deixa eu só tirar aqui, que de vez em quando ele quer completar o desenho. Ó, essa medida aqui que eu tenho, esse pedacinho, é a metade do raio, né? Então, esse pedacinho aqui, ele é equivalente a 0,5. Esse é o comprimento desse lado do triângulo retângulo. Ó, o triângulo retângulo agora, ele mudou de lado, ele está do lado esquerdo, né? Enquanto que aqui ele estava do lado direito. Então, percebam, ó, a projeção dele é para o lado esquerdo. O lado esquerdo é negativo, é o segundo quadrante, né? Então, ele tem menos meio de tamanho, tá? E assim, vai ser negativo para qualquer medida de cosseno que gire entre 90 graus e 270 graus. Porque a projeção sempre vai ser no eixo horizontal, quando a gente fala de cosseno, né? Se eu pegar uma outra medida aqui, lá embaixo no terceiro quadrante, ó, vamos pensar aqui, ó, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, eu posso pegar, vou pegar uma medida fácil de você calcular, ou nem tão simples, né? Vou pegar uma medida qualquer aqui, ó, até para a gente fugir um pouco dessa ideia. Vamos colocar aqui, pronto, vou colocar essa medida de abertura aqui, ó. Medida até um pouco maior aqui, um pouco menor, né? Ó. Vamos pegar uma abertura aqui, essa abertura, o terceiro quadrante, né? Então, na hora que você pensa no ângulo, nesse ângulo, é isso aqui tudo, ó. Isso aqui inteiro. Esse é o ângulo inteiro, né? Tomando aqui do 0 grau, né? Que é o 0 grau, até essa abertura do ângulo inteiro. Essa abertura desse ângulo que eu escolhi aqui, pessoal, ele é o 36 para 180. Então, ele tem aqui 36 graus, 216 graus, tá, pessoal? Esse cara aqui é o ângulo de 216 graus, tá? Esse ângulo aqui tem 216 graus de comprimento, tá? Por quê? 90 do primeiro quadrante, mais 90 do segundo, dá 180, e ele tem aqui mais 36 graus aqui, completando 216 graus de abertura. Se você pegar a sua calculadora e fazer o cálculo, vai dar um número negativo. Ó, por quê? Porque a projeção é bem aqui, ó. A projeção sempre é no eixo do x, quando a gente fala do cosseno. Então, ó, fecha o triângulo retângulo bem aqui. Ó, lembram que é um triângulo retângulo? Esse é o ângulo reto, o ângulo está aqui, então o adjacente é esse cara aqui, ó. Esse sujeito aqui. Se você pegar a calculadora, vai dar um valor negativo entre 0 e 1. Qual é o valor que vai aparecer para vocês aí, pessoal? Percebam que ele dá um número irracional, né? Cheio de casas decimais, ó. Então, você também tem que tomar um cuidado enorme no critério de arredondamento, tá? Por isso que você tem que saber quanto vale. Ó, esse aqui é 216 graus. O valor aí que vocês encontraram é aproximado, não é exato, né? Aproximado a gente coloca um igual com um tiozinho em cima. Então,
esse ângulo aqui com uma abertura, ele tem uma abertura aí para equivalente, vamos colocar com uma casa decimal, ou duas, vamos colocar com duas, 0,81 graus, né? Desculpa, 0,81 de tamanho, não é em graus. Em graus está aqui. Aqui a medida exata do comprimento. Essa medida, esse número que aparece aqui, é esse comprimento aqui. Mas é negativo, né? Ó, negativo. Por que é negativo? Porque a projeção é no eixo horizontal, que vai aqui do 0 até o -1, né? Ó, é esse comprimento aqui. Percebam que é próximo do raio completo, mas não é o raio completo. Então, é um número negativo, menos 0,81. Pegaram, pessoal, a ideia do cosseno? Se você tivesse uma medida agora para um ângulo qualquer no quarto quadrante, qual seria o sinal? Positivo ou negativo? Digamos que você tivesse um ângulo no quarto quadrante. Vamos pegar um ângulo qualquer aqui, ó. Vou pegar um ângulo 333 graus, por exemplo. Ó, vamos colocar aqui, ó, 333 graus. 333 graus, eu vou colocar aqui. É negativo. Qual é o valor do ângulo? É negativo ou positivo, pessoal? É positivo, hein? Não é negativo, é positivo. Ó, por quê? Porque aqui, eu vou até escrever aqui na frente quantos graus tem esse exemplo. Ó. Esse ângulo aqui é 333 graus. A projeção dele vai dar um triângulo aqui, ó. Ó, bem aqui. Ó, essa medida é positiva. Por quê? Porque a projeção no eixo horizontal é entre 0 e 1. Exatamente, aproximadamente, o cosseno de 333 graus vai dar um valor aproximado de 0,89 de medida. Então, perceberam que sempre vai oscilar em valores aí entre 0 e 1? Então, nunca vai mudar, pessoal. A calculadora te dá o resultado direto, mas você tem que entender o porquê do número. E o porquê do número é isso, né? Se você tem um ângulo, eu vou rabiscar aqui embaixo mais um triângulo desse, só para poder finalizar. Ó. Se você tem um ângulo qualquer, o clássico é a gente colocar no primeiro quadrante, né, que é mais fácil de exemplificar, né? Então, se você tem um triângulo retângulo qualquer, ou você tem um ângulo qualquer, você tem um raio 1 no ciclo trigonométrico. Sempre o raio do ciclo trigonométrico vai ser 1, tá? Então, você tem a projeção aqui embaixo, que é a projeção no eixo horizontal, que a gente chama de cosseno, ó, um ângulo alfa qualquer, que é o cosseno do ângulo alfa. O que é o cosseno do ângulo alfa? É a medida desse lado do triângulo retângulo. Perceberam, pessoal? Ok para todo mundo? Tranquilo? Dá para criar uma tabelinha mesmo, Gabriela. Eu vou até mostrar, depois que eu terminar o seno, eu até passo a tabelinha. Mas, isso, Joyce, sempre porque o raio é 1. Por que a gente trabalha com raio 1? Porque o raio 1 é mais fácil de calcular, tá? Ah, mas vale para qualquer raio? Vale, porque você pode usar a semelhança de triângulos, né? Você tem a ideia de triângulo. Se você tem um triângulo pequeno ou um triângulo grande, o ângulo é o mesmo, né? Então, por que trabalhar com uma medida enorme? Trabalha com um triângulo menor, de medida de hipotenusa 1, né? As proporções são similares, ok? Então, ó, raio 1, né? Por isso que aqui mede de 0 até 1, do lado de cá menos 1, do lado de cima 1, e aqui embaixo menos 1, ok? No caso do cosseno, a gente oscila entre menos 1 e 1, beleza? Bom, isso funciona para cosseno. Pessoal, todos entenderam como surgiu a medida do cosseno? Então, vamos? Tranquilo? Posso continuar? Eu vou falar do seno agora, tá, gente? Beleza. Se tiver dúvida, perguntem, tá? É como eu falei, isso é uma revisão, o foco é as funções, mas ao invés de eu passar todas as funções para vocês decorarem
os modelos, eu vou fazer um pedaço da nossa aula, né? Ou quase toda a aula, para falar de círculo. Eu vou terminar o seno aqui para que a gente possa falar da prova, tá? O seno, pessoal, quem entendeu o cosseno não vai ter problema com o seno. Ó, pensa assim, você tem aí novamente um ângulo, né, qualquer. Eu vou colocar agora 60 graus, 60 não, 30 graus, que é um valor fácil de trabalhar e que, se você pegar a calculadora para calcular, vai ficar mais fácil de entender. Ó, digamos que eu tenho aqui um raio. Opa! Tá aqui, um raio. E esse raio, ele me dá uma abertura aqui no horizontal de um ângulo alfa qualquer. O que é a projeção do ângulo seno? O cosseno, a projeção é embaixo, né? É que o eixo horizontal. O seno é na vertical. É isso aqui, ó. O que a gente estuda no seno é esse triângulo aqui, ó. Eu fecho aqui uma projeção no eixo vertical. Ó, é esse triângulo aqui, ó. Beleza? Esse é o triângulo trabalhado. Por quê? Porque, na verdade, é a projeção, né? Deixa eu puxar ele lá embaixo para não confundir, ó. Aqui, ó. Então, o que você tem aqui? Você tem a projeção aqui embaixo, que eu já mostrei, né? Esse comprimento desse lado do triângulo é o cosseno. Agora, o seno é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Essa aqui. Essa medida aqui é o meu seno do ângulo alfa, ok? É isso. Na verdade, você pensa assim, quando você abre aqui o raio, você tem um triângulo retângulo, correto? Esse é o triângulo retângulo que você vai acabar tendo o desenho. Esse lado, esse comprimento aqui embaixo, é a medida do cosseno. Então, é referente ao eixo do x, né? Quando você quer calcular o seno, você vai usar do triângulo retângulo esse lado aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Esse em pé, na vertical, é esse comprimento aqui. Mas esse comprimento aqui é o mesmo que tem aqui no eixo, né? Então, pensando nisso, nós temos o centro e temos um, né? Percebam que conforme a abertura do ângulo alfa, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um comprimento entre 0 e 1 no primeiro quadrante, né? Por exemplo, se você pegar aí o seno, vamos colocar assim, 50 graus, né? Quanto é o seno de 50 graus, pessoal? Digitem aí no calculador e me digam qual é o valor aproximado com duas casas decimais. Seno de 50 graus. Aproximadamente 0,76, correto? E é positivo. Por que é positivo? Porque essa medida... Deixa eu até apagar 56. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui esse seno, ó. Porque, assim, essa medida de 0,76 é o comprimento, pessoal. É o comprimento desse raio que eu acabei pegando. Ou seja, desse lado, essa medida desse lado em pé do triângulo retângulo é 0,76, que vai do zero até esse local aqui, até esse ponto, né? É essa medida que apareceu. É isso mesmo, pessoal? Deixa eu só fazer a conta aqui, porque eu achei esse número... não, porque eu tinha, tá certo, porque eu tinha projetado o alfa aqui, eu estou pedindo simplesmente para calcular, o alfa aqui é menor. Mas percebam que se aqui for 50 graus, digamos que seja 50 graus, essa medida é 0,76. Então, o que vai acontecer com os ângulos no primeiro quadrante? Os ângulos no primeiro quadrante sempre serão positivos. Por isso, porque é a medida da altura da projeção do triângulo. Beleza? Pegaram aí, ó? Então, seria essa a nossa ideia, né? Mas deixa eu só voltar aqui, que saiu para minha tela. Está aqui. Então, para esse ângulo aqui, primeiro quadrante, a medida é positiva. Agora, se eu tiver uma projeção
no ângulo, no segundo quadrante, ó, vamos colocar aqui, vou pegar os 120 graus de novo, que eu acho interessante trabalhar. Seno de 20, não, de 150 graus. Ó, vamos pensar assim, eu tenho uma abertura aqui, né? Ó, beleza, aqui. Esse ângulo aqui é um triângulo retângulo com abertura de 150 graus. É tudo isso aqui, ó. 150 graus. Na hora que você calcular na sua calculadora, digite aí para você ver quanto vai dar. O seno de 150. O seno de 150 graus. Ora, ele vai dar meio. E é meio positivo, não é positivo? Por que que ele é meio positivo? Porque a projeção é essa aqui, pessoal. É no eixo vertical, ó. É isso aqui, ó. Pegaram aqui, ó? É essa projeção aqui. Isso aqui vai do 0 até um positivo. Então, a medida desse ângulo é esse pedacinho aqui, ó. 0,5 é positivo para o segundo quadrante, que é o ângulo aqui. E para qualquer um, tá? Se você pegar aqui seno de 110 graus, seno de 179 graus, ele vai dar um valor positivo. E quanto maior o ângulo, mais próximo de 180 graus, menor essa medida. Ó. Quer ver? Se você pegar um seno aqui de 170 graus, quanto vai dar aproximado aí na calculadora, pessoal? 0, quanto? 0,17, né? Isso, aproximado, né? Aqui é aproximado. Ó, se eu me aproximar dos 180 graus, se eu pegar um seno, por exemplo, de 179, quanto é o seno de 179 graus? Quanto vai dar aproximado, pessoal? 0,017. Perceberam que vai diminuindo, né? Ou 0,01, né? Percebam que quanto maior aqui o grau, caminhando para 180 graus, vai ficando cada vez menor essa projeção, né? E se eu pegar 180 graus, você vai ver que o seno de 180 graus vai dar 0, né? Ó, se eu pegar aqui um triângulo retângulo, deixa eu puxar aqui para ele voltar um pouquinho para cima. Ó, se eu pegar aqui uma projeção de triângulo retângulo para 180 graus, ó, o raio é exatamente aqui, ó. Em cima do eixo, né? Ó, aqui. Deixa eu tirar a régua fora. Tá vendo aqui, ó? Risquei em preto, tá? 180 graus, ó. A abertura foi de 180 graus. Se você pegar a projeção do triângulo para o seno, não tem valor nenhum, né? Porque, ó, vai aproximando de 180 graus, se você digitar qual é o seno de 180 graus na sua calculadora, ele vai dar 0. Agora, se você pegar o cosseno de 180 graus na sua calculadora, ele vai ter que dar menos 1. Digite aí cosseno de 180 graus. Menos 1. Por que menos 1? Porque é assim, ó, 180 graus é a abertura toda, né? Ó. É tudo isso aqui, ó. Toda a semicírculo aqui é 180 graus. Isso aqui é menos 1, né? Ó, a projeção dele é todinho do eixo, ó. É menos 1. Então, assim, nós encontramos seno e cosseno dos ângulos, ok? Se for um ângulo dos quadrantes inferiores, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó. Se eu pegar um ângulo agora nos quadrantes abaixo, por exemplo, no terceiro ou no quarto quadrante, vamos colocar aqui no terceiro quadrante, ó. Um ângulo, por exemplo, de esse ângulo aqui, ele vai, vamos colocar assim, 36, 40.
230 graus, ó. Isso aqui é um ângulo de 230 graus. Ou 220, desculpe. Deixa eu colocar aqui 40. Ó, isso aqui é um ângulo, essa abertura tem um ângulo de 220 graus, né? Na hora que você fizer a projeção da sua calculadora, se você for projetar o seno do ângulo é a projeção no eixo vertical, tá aqui, né? Isso aqui vai da origem do 0 até o -1. Então, o seno de 220 graus, quanto deu na calculadora aí, aproximado, pessoal? Menos 0,64. Por quê? Porque é negativo, né? Ó, é o comprimento exatamente dessa medida que vai do 0 até esse local aqui para fechar o triângulo, né? Ó, é bem aqui. Ok? Então, a projeção para a medida do y é na vertical. A projeção para a medida do cosseno, né? Para a medida do seno, é na vertical, é o y. Para a medida aqui do cosseno, é o x, tá? E lembrando sempre que o triângulo está aqui, ó. Se eu for fechar o triângulo está aqui. Tá? Esse é o triângulo. Mas, essa medida aqui é a medida do cosseno. Essa medida que está lá de cá é exatamente igual a essa. Então, essa medida aqui é a do seno. Ó. Essa altura aqui, desse lado aqui, que nós calculamos como medida do ângulo, né? O ângulo está aqui, ó. O ângulo está aqui. Né? No caso aqui, ó. O ângulo está aqui. Então, a medida desse lado aqui é o cosseno, a medida deste lado é o seno. Mas essa medida do seno é a mesma desta, né? Por isso que ele está no eixo da vertical. Pessoal, pegaram a ideia de senos e cossenos? Seno e cosseno é isso. Para você calcular a tangente, por exemplo, ó, a tangente de, por exemplo, vamos pensar assim, 30 graus, né? O que é tangente de 30 graus? Ora, é o seno de 30 dividido, a mesinha está torta, dividido pelo cosseno de 30. Né? Aqui, ó. Então, pessoal, na verdade, você, para calcular tangente, cotangente, secante, cossecante, você não precisa se preocupar com essas medidas. É só você entender o seno e o cosseno. Porque a partir do seno e o cosseno você calcula qualquer outra coisa. E isso também vai servir de via de regra, pessoal, para derivadas integrais. Nas técnicas que são os formulários de derivação de integrais, que é a matéria do cálculo na engenharia, são todas relacionadas às trigonométricas, a senos e cossenos. Você tem regra para tangente? Tem. Tem regra para cotangente? Tem. Mas você precisa decorar a regra da tangente e da cotangente? Não, desde que você saiba senos e cossenos. Tá? Pessoal, eu vou dar um stop aqui na tela da lousa, voltou para mim, né? Então, assim, pessoal, a ideia foi passar para vocês a construção da trigonometria. A trigonometria e o círculo trigonométrico, ele funciona do jeito que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, o círculo trigonométrico vem das relações do triângulo retângulo, onde você define aí senos e cossenos. Tudo parte de senos e cossenos. Na próxima aula, eu vou definir função trigonométrica. Então, eu vou usar aquela relação do triângulo retângulo, do círculo trigonométrico, da posterioridade, né? E vou jogar aquilo lá no plano cartesiano. Então, a gente vai ter a função seno, a função cosseno, a função tangente, no plano cartesiano. Então, eu vou jogar o círculo trigonométrico naquela senoide. Por que dá senoide, por exemplo, senos e cossenos, né? Então, a gente vai descobrir o porquê na próxima aula, apesar que vocês já devem saber. Mas eu mostro na próxima aula, e aí eu vou falar sobre domínio, sobre imagem, né?
de função, nós vamos fazer uma análise da função para poder aprender a calcular funções trigonométricas. Beleza, pessoal? Entenderam aí? Pegaram todo o macete? Entenderam o que eu passei na aula de hoje? Aqueles que têm um pouco de dúvida sobre as relações, assistam de novo o vídeo gravado, tá? Eu acredito que dá para poder perceber essas relações. Bom, eu parei a apresentação porque eu parei a aula, tá? Então, a aula de hoje, matéria, acabou. Era isso que eu precisava passar para vocês. Eu vou parar a minha gravação da aula. Deixa eu parar a gravação.